Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor nos traz as revelações da vontade do Pai. Obrigado porque eu sei que eu posso abrir a Bíblia e o Senhor vai nos trazer revelações. Toda a honra, toda a glória eu te entrego, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoo você em nome de Jesus. Saúde você na paz do Senhor. Dá um paz do Senhor aí pro teu irmão. Aleluia. Deus abençoe. Deus é bom, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, como Deus é tremendo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Estava meditando uma coisa poderosa que eu quero só pincelar hoje para trabalharmos nas terças e sextas da primeira semana de setembro, né? Meu Deus, já estamos em setembro. Meu Pai. Só Jesus é Deus. Amém? E eu estava meditando nas duas coisas poderosas que o Senhor fez, que foi a multiplicação de peixes, uma vez e uma segunda vez. E depois ele fez também uma pesca, uma vez e uma segunda vez. E quando você estuda essas quatro coisas, não é isso que eu vou meditar hoje, vou meditar na terça e sexta da primeira semana de setembro. Todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero meditar nesse primeiro de Mateus, no capítulo 14, e que fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui eu quero meditar como o nosso Senhor é o pastor e nada faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus criou todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, através de Jesus, criou todas as coisas. E tudo foi feito por Ele. E tudo foi feito para Ele. E tudo que foi feito, nada existe sem ser por Ele. E sem Ele não se consegue fazer nada. E ele começa nesse capítulo, a partir do verso 13. Jesus ouve uma má notícia. Uma má notícia é uma coisa muito ruim. Ninguém gosta de uma má notícia. Nós sempre gostamos das boas notícias. Mas má notícia ninguém gosta. E ele sabia o que ia acontecer com João Batista. No começo do texto, diz a morte de João Batista, que é o capítulo 14. Ele é citado em Marcos, também em Lucas. E nesse momento ele sabe que ele está ali e sabe que ele vai partir. Deus sabe quando vai partir alguém. E muitas vezes Deus não vai interferir, porque faz parte. Amém? Há coisas que nós não entendemos. Há tipo de situações que nós não entendemos, mas aquilo faz parte. E aí, ele diz assim, ele estava triste com aquela notícia. E no verso 13 diz assim, Jesus ouvindo, porque no verso 11 do mesmo capítulo, diz que trouxeram a cabeça de um homem de Deus, um profeta. Porque tem muita gente que diz assim, que pensa assim, mas eu sou um cristão, eu não posso passar por dificuldade. Não existe isso. Amém? A vontade de Deus vai acontecer. Não tem como. E aí, perdeu.
Aí então no verso 12 diz assim: vieram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus recebe uma má notícia. É horrível isso. É terrível. Jesus ouviu isso, retirou-se dali num barco. Aquele momento você fala assim: meu Deus, eu nem queria ouvir essa notícia, eu não queria saber dessa situação, eu quero me retirar um pouco, eu quero sair um pouco. Né? Quantas pessoas não estão cansadas de tanta essa enfermidade infernizar a gente, né? E não vê a hora de falar: eu preciso sair um pouco, né? Eu quero aquele meu normal, que eu posso sair, vir e tudo mais, viajar, para poder esfriar a sua cabeça, sair daquele ambiente. Mas Jesus mostra uma coisa aqui poderosa. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Mas a multidão ficou sabendo. A multidão ficou sabendo. Deus sempre vai fazer alguma coisa para que alguém saiba que um de nós está ali. Quantos momentos você não vai, por exemplo, fazer uma compra, daqui a pouco você encontra alguém lá que você precisa dar uma palavra para a pessoa, ou na condução, ou no ônibus, ou na rua, seja onde for. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo triste, mesmo magoado, Jesus disse: não, tem que fazer. Olha que coisa tremenda. E ele olha, a multidão começou a segui-lo e ir por terra. Agora, eu fico imaginando isso, eu não sei, aqui eu preciso, né, viajar junto com vocês. Ele vai para um lugar à parte, lugar deserto, a multidão fica sabendo, vieram das cidades. Olha a notícia como corre. A notícia correu. As pessoas foram atrás de Jesus, não para perguntar para ele: posso lhe ajudar? Por que o senhor está triste? Não. Foram para buscar algo dele. Você entende o que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Mesmo diante das tuas lutas, dos problemas, das situações, pessoas estão esperando uma palavra. Pessoas estão buscando uma direção. E aí, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E ele teve compaixão. Ele teve compaixão dela. E começou a curar os enfermos. Jesus recebe uma notícia, a notícia é ruim, ela é muito triste. O primo dele morreu, mataram ele. Irmãos, é isso que eu quero mostrar à igreja. Não importa o problema que passamos, aquilo que Deus determinou para nós fazermos nessa terra, nós temos que fazer. Independente se você está triste, se você perdeu um ente querido, se você aconteceu qualquer coisa, você tem que fazer aquilo que Deus deu para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele não teve tempo de chorar. Ele não teve tempo de ficar dizendo: Deus, mas, né, conforta o meu coração. Não. Faça o que você tem que fazer. A multidão está esperando. Ninguém estava preocupado se ele teve uma má notícia. Ninguém talvez nem sabia se ele recebeu uma má notícia ou não. Ele tinha que fazer algo por aquele povo. Ele encontra dentro dele um espaço para ter misericórdia. Isso é poderoso, irmãos. Sabe, no meio da tua dor, no meio do teu problema, às vezes você está numa situação difícil, seja ela qual for, para você é difícil. Mas você tem que achar dentro dessa experiência, dentro desse problema, um espaço para ter
misericórdia. E ele compadeceu-se e curou seus enfermos. E começou a ensinar e a falar. Mas ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus. Sabe, muitas vezes, mesmo que o discípulo esteja vendo o milagre acontecer, ele ainda não está preparado para andar na função do mestre. E ele olha para Jesus e eles estão olhando para o horário. E Jesus não está olhando para isso. Jesus está olhando para resolver a situação do povo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A cada momento que eu vou descansar ou eu vou fazer qualquer coisa, eu fico pensando, meu Deus, há milhares de irmãos brasileiros que sequer têm um lugar para ficar. O que eu posso fazer, Deus? Não tem uma coberta, não tem uma casa. Não tem comida. E nós temos. Muitas vezes nós temos convênio, nós temos meios de coisa, outros não têm isso. Eu fico pensando, meu Pai, como a sua igreja, nesta terra, nesse melhor tempo que nós estamos, esse não é o pior tempo, esse é o melhor tempo, porque nós podemos mostrar a misericórdia de Deus, nós podemos mostrar o milagre de Deus, dentro da onde você trabalha, da onde você faz. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo que eu mais cresci foi o tempo que o governo tirou todo o dinheiro do povo. Deixou todo mundo só com cinquentinha. Enquanto eu olhava os colegas empresários, muitos quebraram e bancos quebraram, foi uma quebradeira geral. Exatamente como agora nós vimos. Eu vi ali o melhor tempo de avivamento na minha vida. Porque foi o melhor tempo para me se aproximar de Deus e ver como Deus iria resolver cada situação que eu tinha que enfrentar pela frente. E a palavra diz assim, a graça que você recebeu é a graça que você vai dar. Nós temos uma facilidade muito grande em esquecer as bênçãos. Tem um hino que eu cantava muito, né? Conta quantas bênçãos recebidas tem. Lembra dele, Ludo? Conta quantas bênçãos você tem recebido. É tremendo, né? Olha lá. Quem sabe cantar esse hino? Olha que coisa tremenda, você vai ficar surpreso de ver quanto Deus já fez. Nós esquecemos. Sabe, eu fico impressionado com o povo de Deus, porque não pode esquecer que Deus é o abençoador. Ele é o curador, Ele é o defensor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós somos influenciados de uma tal maneira que deixamos que a luz não brilhe. E que fiquemos tristes por causa de situações que não conseguimos, ou não deu certo, ou não saiu como queríamos. Mas esquecemos. Mesmo com o coração abatido, Jesus estava curando. E ele disse, o meu discípulo faz isso. O que eu fiz, vocês farão. E vocês farão maiores ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num tempo excelente. Porque você pode mostrar a misericórdia, a compaixão de Deus. De fazer tantas coisas. Estava ouvindo uma reportagem e uma senhora fazendo lá as marmitas para entregar na comunidade.
E muitas vezes, talvez, aquela comida, né, que ela está fazendo, talvez você olharia para aquela comida e você nem comeria. Por causa do lugar ou qualquer outra coisa assim, mas ela estava fazendo com todo carinho, com toda a limpeza que podia. E o que me impressionou foi quando o repórter disse: eu posso conhecer a sua casa? E a casa dela era 2 cômodos. E moravam 7 pessoas. Sabe, eu digo, Deus, como nós podemos fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém me perguntar como naquele tempo você conseguiu livrar sua empresa e ainda criar outras coisas, eu vou te dizer, não sei. Eu não sei. Foi o tempo que eu me envolvi num ministério que me lida com empresários. E eu começava a ver aqueles empresários derrotados, com um monte de problemas familiares, problemas com os filhos, precisavam conhecer Jesus. E ali eu comecei a me envolver nisso. E quanto mais eu me envolvia nisso, as minhas coisas iam sendo resolvidas. E eu não sei como. Não adianta me perguntar, porque eu não sei. Eu sei que ia resolvido. E muitas vezes eu estava pensando em algo. E a palavra diz, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava meditando e pela manhã fui fazer algumas coisas, não deram certo como eu queria, voltei, falei, eu vou voltar para a igreja, vou para a igreja. É melhor eu ficar lá. E fiquei aqui resolvendo as coisas, porque quando você está aqui dentro, mesmo que você esteja trabalhando, você está em comunhão com Deus. É tremendo isso. Você está sempre louvando o Senhor. E precisava exatamente cobrir lá umas coisas e uma conta. Disse, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E não é que o irmão me liga. Eu não sei quanto tempo... Reginaldo, quanto tempo faz que nós guardamos aqueles pneus? Eu já esqueci. Eu não me lembro mais. Mas eram 4 pneus que eu tinha novo. E o Deus falou assim, guarda. Sabe o que é você ouvir o Espírito Santo? É muito legal, gente. Ele disse, guarda. Pedi para os meninos, falei, por favor, embrulha num plástico. Ele estava até estrovando a gente, né? Porque toda hora que ia mexer em alguma coisa, tinha aqueles pneus lá. E eram novos. Mas ele mandou guardar. Não servia para o meu carro, não servia para mais nada. Então, deixei lá guardado. Passou-se o tempo. E aí, me liga esse irmão e fala, o senhor tinha um tempo aí, que o senhor tinha uns pneus aí. Eu falei, eu acho que até tenho. Eu preciso conversar com o Reginaldo, se o cachorro não mordeu. E ele veio buscar os pneus. Eu não dei preço, eu não dei nada. Ele falou, olha, eu vou depositar na sua conta. Foi lá exatamente o que precisava. Sabe, Deus é poderoso para fazer, mas do jeito dele. Talvez eu iria buscar um consignado, ou sei lá, qualquer essas coisas que estão por aí. Eu falei, não, eu vou esperar em Deus. Se eu tiver, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Simples, mas eu vou esperar, porque Deus disse que nunca vai me desamparar. E olha o que ele faz. Eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Amém? É como se fosse buscar o dinheiro na boca do peixe. Quando ele mandou os discípulos pegar o peixe.
e ele disse exatamente o que era para estar na boca do peixe. Ora, meu irmão, eu não entendo que peixe sabe diferença de dinheiro. Amém? Ou havia anjos ali para guiar aquele peixe, para colocar aquela moeda ali e falar: você espera que você vai ser pescado, que você agora é o mensageiro de Deus, você tem que levar o dinheiro que o meu filho pediu. Você está entendendo que coisa maluca? E agora, nesse momento, Jesus está caindo à tarde, os discípulos chegam para ele e disseram assim: o lugar aqui é deserto. Claro que é deserto. Se Jesus procurou um lugar deserto, ele foi falar alguma coisa que ele não sabia? Claro que ele sabia. O lugar aqui é deserto. Vai adiantada a hora. Despede, pois, manda embora as multidões para que possam ir pelas cidades e compram para si o que comer. É muito fácil não vir. Eu falo com você que está me vendo aí, e com esses que estão aqui. É muito fácil a gente desistir, não vir. Podemos arrumar a desculpa que for, para poder não fazer as coisas que Deus quer que faça. Mas aqui ele diz assim para ele: Jesus, porém, disse-lhes: não precisam ir. A hora já é adiantada, a noite vai chegar. Eles estavam preocupados com noite, com viagem, com isso, mas eles estavam com Jesus. Você está entendendo que você está com Jesus? E Ele está com você em todas as coisas, em todos os momentos, mesmo nos difíceis, mesmo naquelas informações tristes, mesmo na necessidade, Ele está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fui aqui à cidade de Santo André. O meu celular lá, aquele negócio do GPS, não achou a rua que eu tinha que ir, que eu tinha um compromisso. Eu falei: sinto muito, não achei. Meu celular não achou. Então eu entendo que Deus não quer que eu vou, quer que eu vá para a igreja. Se eu não tivesse vindo para a igreja, não teria resolvido o problema financeiro. Você entende, irmãos? Quando você quer fazer e quer forçar um negócio, mas Deus está dizendo não, não, não. E alguma coisa me dizia não. Começou que o primeiro sinal, minha esposa tinha que estar comigo, ela não pôde estar, teve um compromisso. Já era o primeiro sinal para dizer não, porque é 2. Mas eu fui. Eu também estou aprendendo com Deus. E vou levar uma eternidade ainda para aprender com Ele. E quero viver uma eternidade com Ele, para aprender coisas maravilhosas. Não achei. Lugar fácil de se achar. O coitado do telefone se perdeu. Não respondia, não falava, travou. E eu fiquei lá no meio da rua procurando e pergunta para um, falou: moço, é aqui do lado. É esse. Mas que aqui do lado eu não achei nada. Falei: quer saber? Vou para a igreja. A igreja é meu lugar, vou para a igreja. A resposta está lá. E a resposta veio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está dizendo assim: não precisa. Não precisa dispensar ninguém. Eu não quero que dispense ninguém. Eu vou te dar uma grande oportunidade, ele disse aos discípulos. Vocês mesmo vão dar de comer a eles. Uau! Como seria, irmãos? Eu fico pensando em o Espírito Santo, ele permite que um anjo venha aqui. Mas ele tem que vir um pouco
com uma característica de anjo, porque senão nós não vamos crer. A gente tem dificuldade em crer. E a Bíblia diz que já hospedamos anjo e nem sabemos. Amém? Então teria que ser, como seria um anjo, né? Altão, uma espada, aquele cinturão, né? Como é que é? De ouro, não é assim? Uma coisa tremenda, tal. Não basta o que está escrito. Tem que ser uma coisa assim tremenda. E ele puxaria a espada de ouro dele. Então nós teremos que pôr um pouco de luzes. Não essas luzes que estão brilhando em cima de mim aqui, que eu não gosto de olhar para ela, porque depois eu só vejo bolinha, não consigo ver você. Mas ele iria tirar a espada e ele ficar brilhando, reluzente. Já comece, viaja comigo. E apontaria a espada para nós. E diria assim: eu vou dar a vocês que hoje estão aqui, a unção da cura para essa enfermidade que está aí. Você acreditaria? Seja honesta. Não acreditaria. Nós continuaríamos sendo mascarados e esperando a gente crer mais na vacina. Eu sei que a vacina é boa. E é Deus que está dando esse conhecimento, irmãos. Todo conhecimento vem dele. Está escrito na palavra. Amém? Mas você já pensou se ele vem e lhe dá essa unção? Ou talvez o anjo puxaria a espada e dela sairia uma nuvem. Viaja um pouco mais comigo. E ele diria: esta nuvem, quem atingir, estará imune. Só não vai atingir aqueles que ficaram em casa e não vieram. Como vai ficar? Não, pensa comigo, irmãos. Olha o que Jesus falou. Falou: eu estou triste, mas eu vou curar a multidão e eu vou ensinar a multidão. E ele diz para os discípulos: vai lá, dá de comer para eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, que vontade de pincelar essa passagem com a outra, mas preciso me segurar. Que é uma revelação poderosa aqui entre essa multiplicação e a outra, irmãos. Mas não vamos devagar, vamos falar aqui da posição da igreja. Mas se você fazer somas aqui, junto com o outro texto, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: só temos isso. Não temos mais nada. Então, Jesus disse assim: me traga o que você tem. Me traga o que você tem. Pelo menos nós tínhamos os pneus. Oh, glória. Amém? Poderia ter falado: esse pneu não vai servir para nada mesmo. Esse é um tipo de pneu que é para um carro, né? Não tem jeito. Dá lá para os cachorros morder, não é? Eu poderia ter feito isso. Eles ficam mordendo tudo. Já comeram todos os chinelos, já comeram tudo, quanto é não sei o quê. Amém? Mas o Espírito Santo disse: guarda. Guarda. Quanto tempo está lá guardado? Sabe, há quanto tempo talvez você esteja falando: mas Senhor, quando vai acontecer isso? Quando vai ser aquilo? Espera. Espera. Espera com paciência. Espera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Agora Jesus diz assim, me traga isso que vocês têm, dá para mim, traz para mim. E aí eles levaram. E o que Jesus fez? Começou a organizar a multidão. Deus é um Deus de ordem, irmãos. Começou a organizar a multidão. Mandou que a multidão se assentasse sobre a relva. Não mandou se virem, não. Separa as pessoas, organiza as pessoas, que vai vir o milagre. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. E é tremendo isso, porque eu preciso pegar algo que é meu, e eu preciso pôr na mão do Senhor, e Ele vai me devolver em forma de uma resposta ou de um milagre. Olha o que acontece aqui, presta atenção nisso. Eles trazem para ele, e ele mandou sentar a multidão, e se assentaram sobre a relva. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, fez o quê? Abençoou. A bênção do Senhor não acrescenta dor. A bênção do Senhor multiplica. Abençoou. Não murmurou, não reclamou, disse, mas só isso vocês têm? Não, é o que eu tenho. Talvez tivesse até muito mais. São 5.000 pessoas, mas é o que deu para ele. É isso que vocês estão me dando? Está bem. Então tá bom. Ele levanta os olhos, abençoa. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos. Você está entendendo que eu tenho que entender que eu preciso levar algo a Deus? É isso é como é a lei da semeadura. Se eu entendo o que é a lei da semeadura, eu vou semear cada vez mais. Eu vou semear coisas grandes para colher coisas grandes. Porque da maneira que eu estou colocando e crendo nas coisas de Deus, é tremendo. Irmãos, é muito difícil. As coisas vêm de repente. Essa enfermidade veio de repente. E chega e faz um estrago no mundo inteiro. Muita gente teve seus planos frustrados. Empresas quebraram. Pessoas perderam emprego. Assim, da noite para o dia. Não teve tempo de se preparar. Agora, você imagina, chega um governante, um presidente, e arranca o dinheiro de todo mundo. Meu Deus, eu estava de viagem. Quando eu volto, eu falo, meu pai, e agora? Como vai ser? Porque as dívidas não foram tiradas, as dívidas continuaram exatamente como agora. Então teve que haver negociações, teve que haver uma série de coisas, e o foco todo estava naquilo. E de repente eu estou conversando com o Senhor e dizendo, pai, eu estou preocupado com a situação. Ele disse, Reinaldo, você está perdendo o foco. Eu falei, mas como, Senhor? Eu estou fazendo e procurando fazer da melhor maneira possível. Ele falou, não, você estava buscando o avivamento. Antes que acontecesse isso. Por que você parou? Eu disse, eu parei. Parei porque, eu não sei, parei. Eu não sabia explicar. Ele disse, presta atenção, comece a ajudar. Ajude aos empresários. Muitos empresários que estavam praticamente falidos. Eu disse, pegue 10%, olha que coisa maluca, 10%. Procura uma igreja evangélica, entra lá e coloca no envelope assim, dízimo da minha empresa. Alguns eram evangélicos que disse, o Reinaldo, eu creio nisso, está escrito. Eu falei, não está escrito, eu estou falando pelo Espírito.
porque o dízimo é pessoal. Mas a tua empresa é que está com problema agora. Então dê como dízimo, porque o dízimo não deixa de ser um tipo de oferta. E vai e faça isso. Eles disseram, não, mas isso é uma coisa muito louca. Eu disse, eu sei. Se vocês forem a qualquer lugar aí, ou numa igreja, ou num centro, eles não vão mandar você fazer umas coisas malucas? Vão. Então, faça. Experimenta. E muitos fizeram. E muitos saíram da falência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus é tremendo. Ele só precisa de algo que eu entregue na mão dele. Talvez algo pessoal, ou alguma coisa, algum dom, ou alguma coisa que eu entregue na mão do Senhor, e Ele devolve para mim de uma forma diferente, e isso vai virar um milagre. Ele começa a se multiplicar. Nós podemos ver isso na Bíblia o tempo todo. Nós estamos vendo lá o profeta, quando chega, ele pede lá um bolo para ele. Mas a mulher só tinha para ela e o filho. E de repente ele transforma aquela mulher numa vendedora de óleo. Vai, venda e viva do resto. Pague as suas dívidas. Deus estava dizendo, não, a dívida é para ser paga, não é para não ser pago, vai ser pago. Mas eu vou arrumar o meio para você fazer isso. Aí você vê com Jesus, Jesus está ensinando, de repente chega alguém para o interromper. E quem era quem quer interromper? O cobrador de imposto. E o cobrador de imposto trabalha para quem? Amém? Jesus falou assim, não, eu vou pagar. Entra, senta, que eu vou providenciar o dinheiro. Você entende que ele tinha Judas como tesoureiro de tudo que eles recebiam. A Bíblia cita as mulheres da alta sociedade, eram as que mais financiavam o ministério de Jesus. Ele não tirou dali. Ele não tirou dali. Amém? O que precisava ser coberto hoje não podia sair dali da igreja. Tinha que sair da boca do peixe. Você entende isso? Deixa o Espírito Santo trazer essa revelação para você, que tem muitas coisas que você vai poder resolver na sua vida. Até o final desse ano. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora ele entrega, eu preciso entregar algo para Deus, para que Ele me devolva. E o que Ele me devolver vai multiplicar. Então quando eu venho, e quando eu entendo o princípio do dízimo, ou o princípio da semeadura, aquele pouco, que é muito, perante o que vai ficar comigo, é muito pouco. O que vai ficar comigo vai suprir e ainda vai sobrar, como sobrou aqui. Deus é o mesmo Deus que faz a multiplicação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Me perguntaram assim para mim, no banco, né? Eles me conhecem lá, alguns conhecem. Disse, pastor. Eu disse, pois não. O senhor anda aqui, vai, volta, vai ali, vem aqui. O senhor não tem medo? Eu disse, não. Mas por que eu vou ter medo? Medo do quê? Não, o senhor não é de risco? Eu falei, eu de risco? Não, eu não sou de risco. Eu falei, eu sou uma bênção. Eu não sou de risco. Eu sou uma bênção. O senhor não, eu falei, filho, se eu tiver que pegar alguma coisa, eu vou tratar. E se eu tiver que subir, eu vou subir. Simples. Mas eu não tenho. E eu olhei para aquele guarda e disse assim, sabe, uma vez eu orei por você, você lembra? Ele falou, eu lembro. Eu estava realmente mal, minha família estava muito ruim.
Não consertou? Ah, o senhor... Eu falei, não. Eu não consertei nada. Eu só intercedi para que Deus agisse na sua vida e na sua casa. Ele não agiu? Agiu. Eu vou esquecer disso? E você vai esquecer disso? Então eu vou falar para você uma coisa, querido. Você está olhando para um cara que já estava morto. Eu já estava morto, eu não podia estar vivo. A enfermidade que eu tinha não podia me manter vivo. Mas o que o meu pai fez? Uma troca. Eu vou pôr esse menino, não nos braços da morte, mas vou pôr ele nos braços daquele que dá vida. E aquele que tem vida e vida eterna. E aí eu levantei. Ele falou, meu Deus, ele falou, é. Eu falei, não parou por aí. Aos 15 anos de idade, o espírito da morte veio outra vez buscar. Sabe por quê? O que as meninas fazem aos 15 anos? Só aniversário? O que acontece com ela aos 12, 15? Hã? Ninguém sabe. Eu estou falando de mulher. Meninas são filhas. Eu sei que a coisa hoje está difícil, mas são mulheres. As pessoas que geram pessoas, entendeu? Não, porque só para explicar. Ou você está falando, eu não estou ouvindo nada, porque a máscara atrapalha um pouco. Entendeu? O que elas fazem? Que festa vocês fazem para elas? E o que é debutante? O que é debutar? Apresentará. Você está entregando sua filha para o mundo. Vai fazer festinha. Você que já estava preparando a sua, olha lá, hein? Amém? A mesma coisa é para os meninos, eles não fazem isso, mas quando completa 15 anos, o diabo quer a vida daquele garoto, se Deus tem um projeto na vida dele. Você pode ver quantos garotos aos 15 anos passam um problema lascado na vida. Por quê? Porque é a idade da transição. Louvado seja o nome do Senhor. E aos 15 anos veio o danado outra vez para me matar. Agora minha mãe é cristã. Agora ela está na igreja. Agora é uma mulher de Deus. E o médico chega para ela e diz, ele não tem muita chance. Nós só temos 1 hora para colocá-lo dentro do hospital. Irmãos, isso algum tempinho atrás. Nem precisa entrar em detalhes. E aí diz, olha, ele tem que estar em 1 hora, nós temos que estar com ele no centro cirúrgico. Olha, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha essas ambulâncias que pega a pessoa e tal. Você tinha que chamar ou tinha que levar a pessoa até lá. Eu sei que em menos de 1 hora eu estava dentro daquele hospital. E estava sendo amparado e operado. E foi tremendo porque eu estava numa igreja que tinha, nós éramos mais ou menos entre 80 a 90 membros só. De 80 a 90 membros, só 2 foram me visitar. Um foi meu pai e o outro amigo dele. Sabe quem cuidou de mim? As freiras. Sabe, foi isso que me levantou na capelania. Eu disse, como pode? Cadê os homens de Deus orando na hora no leito de dor ali, na pessoa que precisa? Não tinha. Fui operado. Fiquei mais de 1 mês no hospital, entre a vida e a morte. E as pessoas diziam para minha mãe, a senhora não se preocupa? Ela disse, não. Ele é de Deus. E se Deus quiser que ele fique, ele vai ficar e vai ser uma bênção tremenda. E se Deus quiser que ele vá embora, ele vai. Porque esse menino já estava morto
e Deus o ressuscitou. Quantas vezes você mesmo já escapou da morte? E às vezes esquece disso. Esqueceu dos livramentos que Deus deu. E ficamos com medo, ficamos com uma série de coisas e deixamos de fazer uma obra que é preciso fazer, que não podemos parar. O Evangelho não pode parar, a mensagem não pode parar, a oração não pode parar, a adoração não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no melhor momento onde nós podemos mostrar quem é o nosso Deus. E aqui eles entregam isso. Jesus devolve para eles. Fala, agora eu já abençoei. Está aí. Partiu o pão, deu para eles. E disse assim, agora dê para a multidão. E a Bíblia aqui resume dizendo assim, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, há momentos que nós precisamos pegar textos assim conhecidos e tremendos. E aqui ele não deixa faltar nada. Ele traz tudo para os discípulos. E nesse momento o texto continua, porque ele vai logo a seguir, Jesus pede aos discípulos para que embarque e vá para diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele tinha, lembre-se do começo do texto, ele estava o quê? Triste. Recebeu uma notícia triste. Ele queria ser tratado por dentro. Deus, Jesus também quer ser tratado, eu e você também. Mas não deu para poder fazer nada, porque chegou uma multidão. Então ele teve que parar com as coisas pessoais dele para seguir e trazer a vontade do Pai. Mas ele ainda queria estar com o Pai. Disse, Pai, eu preciso estar com o Senhor. Eu sou seu filho. O Senhor me gerou. Mas eu também trago uma parte humana. Eu também sou chamado filho do homem. E eu estou triste. Eu também preciso ser tratado. Como eu e você precisamos ser tratados. Precisamos de libertação. Não tem ninguém aqui, a partir de mim e todos, que não precise de uma ajuda, de uma libertação, de uma oração. Todo mundo precisa. E ele precisava. E ele era Jesus. Então ele despede a multidão, ele diz, não, vão na frente. Vão na frente, deixa eu despedir a multidão. Eu vou me despedir deles. E aí ele vai e despede a multidão. Embarcaram, passaram para o outro lado. E ele foi despedir a multidão. No verso 23, e despedidas as multidões, agora ele vai para o monte. Ele precisava estar com o Pai. A fim de orar sozinho. A fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Ele está com o Pai. Naquele momento, o Senhor está fazendo uma cura interior dentro de Jesus. Ele precisava entender. Por isso a Bíblia diz que ele é um varão perfeito e aprovado. Ele precisava saber o que eu sofro, o que você sofre, o que nós sofremos. Ele é aprovado. Ele sentiu isso, ele sentiu a tristeza que a gente sente. Ele estava magoado, ele estava triste. Ele precisava que o Pai fizesse algo dentro dele, o próprio Jesus. Mas os discípulos ficavam em cima, então ele disse, vão, nós temos que passar para o outro lado mesmo, vão na frente. E eles foram.
E diz que, entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, e já estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nem acabaram de terminar um milagre, já entraram num outro negócio e o vento ficou ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram com medo, atemorizados. E o que aconteceu? E exclamaram: é um fantasma. Eles acabaram de sair. Você entende, irmãos, como a nossa memória espiritual é muito fraca, é muito pequena. A gente esquece do que Deus tem feito na nossa vida. E paramos. Só pode ser um fantasma. Mas como um fantasma? Jesus não disse que viria encontrar conosco. Não ficou barco nenhum lá. Ele teria que vir de alguma maneira. Ele poderia nem passar por eles, poderia já ir direto, transladado, como foi os discípulos, muitas vezes pelo Espírito, como ele foi quando foi ter a experiência no deserto, e poderia ir parar para o outro lado. Mas ele precisava gerar naqueles discípulos que o Espírito Santo ia usar para escrever a Bíblia, que ia chegar até mim e até você, para nos gerar fé e coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode pegar uma pregação minha de 10 anos atrás, 15 anos atrás, é a mesma. Pode pegar. Desafio você a isso. Porque Deus me levantou para pegar fé e dizer ao povo: ande. Porque nós temos uma obra para fazer. Muitos ficam pelo caminho, muitos caem fora, outros não querem saber. Mas aqueles que vestem a camisa de Jesus dizem: estou dentro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele passa lá, ele passa pelos discípulos. E aí eles falam: não, mas é fantasma. E eles ficaram com medo, começaram a gritar. Jesus imediatamente. Você entendeu por que tem gente que briga comigo: não, o senhor não tem e tal. Não, filho. Eu acho que você de máscara fica tão lindo. Pode, não, deve usar, tem que obedecer, está certo, fica bonito. Podia pôr até pintar um sorriso, alguma coisa assim na frente, né? Fica legal. Mas o que eu não posso entender é te paralisar de tal maneira que você não faz mais nada. Paralisa o teu chamado. Não. É isso que não pode. Por isso que imediatamente, o que Jesus fez? Imediatamente disse a eles: calma, gente, não tenham o quê? Não tenham medo. Tenham um bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Ele o tempo todo estava dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Nunca disse que essa enfermidade não é contagiosa e perigosa. Ela é. Mas eu não posso ter o quê? Medo. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ter cuidado, posso ter zelo, posso me cuidar, mas eu não posso ter medo. Senão eu fico travado. E aí eu não faço mais nada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele respondeu: calma, tem bom ânimo, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Como nós temos dúvida, é o Senhor mesmo?
Então o Senhor vai me mandar eu ir ter com o Senhor sobre as ondas. Não, Jesus não vai mandar nada, ele já deu a palavra dele. Agora é comigo e com você. Ele disse, vem. Pastor Ale, explica o vem. Depende do Espírito Santo? Depende de Jesus? O que você acha, pastor? Depende de quem? Das pessoas. No sábado não tinha negócio do sangue? Talvez muitos tenham medo de doar sangue. Porque acham que vai tirar, vai faltar. É verdade. É verdade. E se olhar aquela bolsinha enchendo e falar, meu Deus, não vai, isso não para. E começa a passar mal. E passa mal. Tem gente que nem olha, fala, tira o que você quiser, mas não mostra para mim. Medo, porque o medo causa terror, ele dá pânico. E você hoje, se está nos seus negócios e olha para ele e diz, meu Deus, eu não sei como resolver isso. Isso vai gerar medo. E se vai gerar medo, você não vai conseguir ver aonde está a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu tinha que falar, calma gente, não tenha medo. Já passamos por tantas coisas, já passamos por todas as epidemias. Calma. Essa aí é só um preparatório para a que vai ver em 2025. É aquela e a de 30. Deus poderoso. Essa também vai ser de lascar. Amém? Durante 10 anos o Senhor veio falando, poupe, guarde, poupe, guarde. Você pode pegar as mensagens e ver. Guarde, poupe, guarde. Quem ouviu, hoje está enfrentando tranquilo. E quem não ouviu? Está passando apertado. Nada do que vai acontecer, ele vai antes avisar, ele disse, aos servos e profetas. Ora, você está em oração, você está em adoração com ele está te falando, ele está te revelando as coisas que vão acontecer. Mas parece que a gente não quer, sei lá, não quer entender. E aí ele diz, manda, ele diz, vem. E Pedro toma a iniciativa, eu vou descer do barco. E andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Mas ele reparou, ele saiu do objetivo. Eu estou levando peixes para Jesus, mas eu não posso levar e dizer, meu Deus, só isso aí, o que vai acontecer? É muito pouco. Não, entrega na mão dele e deixa ele fazer a multiplicação. Entrega para ele. Se ele impôs alguma coisa no seu coração de fazer, faça em prol das coisas de Deus. O resto ele vai acrescentar e você vai dizer, eu não sei como foi, mas que foi, foi. Então ele está pedindo, me traga, mas me traga. Mas não amaldiçoe o que você traz para Jesus. Porque muitas vezes a gente amaldiçoa pela palavra, com a falta de fé, de crer. Ele sai, ele está andando, mas o vento vem. Jesus não tirou o vento, Jesus não tirou as ondas, você está entendendo? Ele não tirou nada, ele só queria ver a fé daquele homem. E a Bíblia diz que, reparando ele, porém, na força do vento, novamente teve medo. Ora, se ele sai do barco para andar, significa que Jesus tinha tirado o medo dele. Satanás fala, eu preciso pôr medo nele de novo. A palavra tira. Mas Satanás diz que rouba a palavra, para que não chegue no teu coração. E te põe de novo. E pôs o medo de novo. E aí ele diz, ele teve medo. E reparando, teve medo. E começou a afundar.
E aí ele gritou de novo. Já estava gritando antes que era um fantasma, agora ele gritou de novo. Salva-me! Salva-me, Senhor! Interessante que aqui, quando eles viram o fantasma, ele não disse, Senhor, misericórdia, salva-nos do fantasma. Não, começaram a gritar, é fantasma, é fantasma. Jesus vai e acalma eles. Agora ele começa a gritar, salva-me, Senhor. Porque agora ele está vendo o Senhor ali. Prontamente Jesus estendeu as mãos. Então estava perto, nem caminhou para ele. Tomou e lhe disse, ó homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando as igrejas começarem a retornar, o vento dessa enfermidade vai parar. Da mesma maneira que ele veio em novembro, ele vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele para. Ele para de ganhar força. Por quê? Porque os homens e mulheres de Deus entenderam que o lugar deles é no templo. Louvado seja o nome do Senhor. E os que estavam no barco o adoraram e dizendo, verdadeiramente é um filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa mensagem com você. Que o Espírito Santo complete algo mais dentro do seu coração através dessa mensagem. O que você tem hoje para colocar na mão do Senhor? Coloque e espere. Coloque, não tenha medo. Coloque. Deus é poderoso para fazer. Você tem esse texto aí, o Robert? Deus é poderoso. Ele tem? Vê se o Robert acha. Ora, aquele que é... Vamos ler juntamente esse texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu estou pedindo, ou pensando, ou até precisando, conforme o seu poder que opera em nós, dentro de nós. Amém? Pai, toda honra, toda glória a Ti. Quero deixar essa palavra, Senhor, com o Teu povo. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque nós estamos no melhor tempo, Senhor. Melhor tempo para mostrarmos quem é Deus, quem é o nosso Deus. Bendito seja o Teu nome. Toda honra, toda glória a Ti. Santo, 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 santo é Teu nome. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por Seu poder permitir ministrar, Senhor, a Tua palavra. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, que cada um possa receber no seu coração o entendimento, a revelação, a força que tem a palavra de Deus, a força que tem a vontade de Deus. Porque o Senhor mesmo escreveu na sua Bíblia, querendo Deus, nada pode impedir. Fazendo o Senhor, nada pode impedir. Porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E as que o Senhor fecha, ninguém abre. Ninguém pode ser contra o Senhor. Mas muitas vezes, o Senhor deixa para ver como nós vamos reagir, como nós vamos obedecer, como nós vamos crer. Que não sejamos esquecidos, mas que nos lembramos, Senhor, de tantas e tantos livramentos que o Senhor tem feito na nossa vida. Toda a honra e toda a glória a Ti. E o que nós fazemos é muito pouco. Ir ao templo para prestar culto é muito pouco. É muito pouco de tanto que o Senhor faz, Senhor. Mas o Senhor faz porque o Senhor ama.
O Senhor, de tudo que faz, o Senhor não está cobrando nada. O Senhor só pede para que nós não esqueçamos de quantas bênçãos, quantas elas são. E nós vamos ficar surpresos de tanto que somos abençoados. Toda a honra, toda a glória a Ti, eu te entrego, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Por mais uma vez o Senhor permitir estar junto com os meus irmãos, ou com aqueles que vão ver este material ou não. E poder, Senhor, meditar e saber que a Tua mão está do nosso lado, pronto para ser estendido. Só basta clamar. Mesmo na dúvida do Teu discípulo, ele clamou e o Senhor estendeu a mão. Obrigado, meu Pai. Obrigado por me ajudar hoje. Obrigado por todas as coisas que eu passei hoje. Obrigado por todas as coisas que cada um passou hoje. Obrigado por todas as coisas que deram e que não deram certo. Porque é a Tua vontade. Cumpra-se em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.